Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró e das congregações de Patu, no Rio Grande do Norte, e também Albino Afonso. Desejo as bênçãos de Deus para todos vocês. Estamos no culto, neste videoconferência, com os nossos irmãos. E vamos trazer a mensagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de Isaías, capítulo 60, versos 22. E vamos ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: o pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Leitura de Isaías 60, verso 22, no Antigo Testamento. Oremos ao Senhor. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa alcance os corações, que a Tua palavra nos esclareça a respeito da Tua verdade. Deus amado, ilumina o nosso coração, nosso entendimento, para poder falar sobre a Tua palavra. Eu peço a Tua bênção, Senhor, agora, para todo o Teu povo, Senhor. E um pedido especial: cessa essa pandemia, Senhor, para trazer alívio para o povo no mundo inteiro e do nosso Brasil. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bem, o texto bíblico que eu acabei de ler, um texto que eu ouvi uma mensagem lá na Coreia em 2015, e aquele pregador falou e caiu profundamente no meu coração. E eu desejei muito um dia preparar um sermão nesse versículo. E tentei fazer algum tempo e finalmente hoje estou encerrando nosso esboço para poder trazer essa palavra. Bem, alguém disse o seguinte sobre as coisas pequenas. Geralmente não se pensa muito em dar importância às coisas pequenas. O que é um botão? O que é um alfinete? No entanto, ele segura um vestido que cai, um papel que ia se prender, e do qual, às vezes, dependeria a sorte de uma família. Olha, que coisa pequena é uma palavra, né? Mas dita a propósito é suficiente para impedir uma queda, reparar uma falta e colocar o desviado no caminho do Senhor. Pouca coisa, enfim, é uma lágrima, e ela pode alcançar a cólera, pode acalmar a dor, despertar o arrependimento, fortalecer e trazer felicidades. Eu vou falar sobre coisas pequenas dentro deste verso, que, aliás, é um versículo que nos traz a possibilidade de fazer uma palavra textual, pois aí está os 3 pontos que eu quero tirar para você desse texto sagrado. A primeira frase que eu tiro como primeiro ponto é: o menor virá a ser 1000. A segunda frase: o menor, uma nação forte. E a última frase: no tempo certo, isso logo se cumpra. Então eu quero prender sua atenção. E na nossa introdução, eu quero deixar 3 pontos aqui na introdução, dos quais eu me reportarei mais na frente aos pontos da nossa palavra. O primeiro ponto, a frase: o menor virá a ser 1000. Estas palavras foram do próprio Deus. No livro, capítulo 60, de 1 a 4, são palavras do profeta.
mas do 5 ao último verso, o 22, são palavras de Deus, amados. Os valores de Deus são diferentes dos valores dos homens pecadores, aqueles que não obedecem à ordem de Deus. Para os crentes, deve ser o entendimento da vontade de Deus em suas vidas, o que eles devem viver na vontade de Deus, pela vontade de Deus. É isso que o crente deve, né, fazer. Então, mais na frente irei tratar desse assunto. O segundo ponto da nossa mensagem, introdução, é a frase: o menor, uma nação forte. As pessoas, meus amados, têm tendência de não olhar com bons olhos para as coisas que são pequenas, né? Não olham. Elas, muitas vezes, são desprezíveis de cara. As pessoas, de cara, reconhecem que elas são desprezíveis na primeira vista. Amados, essas coisas pequenas ou pessoas, às vezes, são detonadas, né? São detonadas e assim trazem sofrimento às pessoas, né? E tantas humilhações que acontecem. Bem, estou falando das coisas pequenas que são descartadas e até mesmo de pessoas, né? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, a frase final do verso: no tempo certo, isso logo se cumpra. Fechando a frase do versículo e o nosso terceiro ponto. Muito bem. Uma questão de tempo. Uma questão de tempo, certo? Preste bem atenção. Uma questão de tempo e no tempo de Deus, não no tempo do homem. O tempo de Deus é o Kairos, como você sabe, né? O tempo de Deus, e o tempo do homem é o Cronos, é esse tempo de agora, de amanhã, e não sei, certo? Então, o homem, por determinado tempo, pensa que as coisas grandes são sinônimos as coisas grandes são sinônimo de permanência nesta vida, né? Grandes empresas multinacionais, até centenárias, fecharam as portas. Grandes impérios e grandes homens, como quem ouviu falar em Hitler e tantos outros que passaram, está só aí no registro da história. E há um presidente de uma nação asiática agora que está comprando as outras nações, está tentando seduzir as demais nações para se tornar a primeira do mundo. Os homens passam, os impérios passam, as empresas passam. Eu quero falar, em primeiro lugar, nesta noite para você: o menor virá a ser 1000. O menor virá a ser 1000. Quem diria que uma criança, amados, que nasceu em uma manjedoura de um estábulo próximo a Belém, porque não tinha nenhuma vaga nas hospedarias de Belém, foi essa necessidade primária do Senhor Jesus. E depois veio a perseguição, aquela, aquele novinho ainda, o rei mandou aí detonar e matar todas as crianças para eliminar o rei Jesus que tinha nascido, né? Certo? Bem, meus queridos, e naquela ocasião muitas crianças morreram, né? Jesus Cristo teve uma vida mais simples possível, mais simples, e veio a ser, então,
pequenininho, ele vai ser o maior, o maior de todos, o nosso Rei, nosso Salvador, nosso Redentor. Meus queridos, o centro da vontade de Deus irá determinar as diferenças dos valores. As diferenças dos valores. O mundo não tem a fórmula de Deus e por essa razão não existe, meus amados, perpetuidade, não é? Demora um pouco, mas se acaba. Isto, governos, impérios, né? Até isso aí, eles passam. Alguns demoram um pouco, mas passam. Há impérios que demoram mais tempo, né? Olha, a Bíblia destaca que o Senhor é para sempre e todas as coisas estão sobre o seu comando. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 1, verso de número 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Será para sempre. Jesus Cristo e a sua igreja vem atravessando os séculos e cada vez mais cresce, mesmo tendo sobre si todos os tipos de perseguições. E há quem diga que quanto mais perseguem a igreja, mais a igreja cresce, como vem acontecendo lá na China mesmo, onde esse imperador, que quer ser o imperador do mundo, quer ser a primeira nação do mundo, o primeiro homem do mundo, onde ele está destruindo templos, né? Está perseguindo os cristãos, e lá, não sabe ele, é onde mais cresce a igreja do Senhor Jesus. Então, esse pequeno é grande demais, não é? Esse pequeno é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu quero falar sobre a frase: o menor, uma nação forte. O menor, uma nação forte. Meus queridos, nunca me esqueci quando era pastor em nossa igreja, no bairro do Carnaval, aqui na cidade de Mossoró. Recebemos a visita de um pastor de Natal, não me recordo bem qual foi deles, ou se foi Marcelino, ou se foi Zwinglio, né? E eles estiveram conosco e ficaram admirados e gostaram muito do trabalho, viu o crescimento do nosso trabalho, e então ele pregou sobre o vermezinho de Jacó e comparou a nossa igreja, amados, pequena como um vermezinho, né, mas que estava dentro do plano de Deus, fazendo a vontade de Deus, e a igreja evangelizava e crescia, e isso nos motivou na época muito a prosseguir. Por causa de fazermos a vontade de Deus, de obedecermos, de estar sempre à vontade de Deus, amados, nós temos enfrentado muitas perseguições, até do meio, até do fogo amigo, até das pessoas de dentro, que tenta prejudicar, mas eu nunca me preocupei com isso, porque eu estou mais preocupado em obedecer a Deus e fazer a vontade dele. E aí, essas coisas é dele, né? Não é minha. Ele é quem resolve com as pessoas que complica. Mas olha bem, a vontade de Deus não cessa, amados, em fazer coisas que são boas, maravilosas para nós, e quem estiver fazendo as coisas certas, fazendo dentro da vontade de Deus, estiver evangelizando, alcançando os pecadores. Hoje nós temos visto, meus amados, igrejas paralisadas, agora estão numa boa, porque está aí a pandemia, né? E aí ninguém mesmo sai de casa, faz as coisas tudo de live, não sei o que e tal. Igrejas que há dezenas de anos estão aí do mesmo jeito. Se olharmos assim, dissesse, ela plantou 10 igrejas, ela está com 100 membros, porque plantou mais 5, 6 igrejas, mas ela não plantou nenhuma. Eu tive o privilégio de pregar numa igreja no Rio de Janeiro, que ela era filha de uma outra igreja há 38 anos, nunca tinha plantado a igreja, e pela graça de Deus essa igreja disparou, hoje tem quase uma dezena de igrejas plantadas. Isso me dá muita alegria, muita felicidade. Olha, a pandemia é como um gigante, certo?
que deseja ceifar a vida dos pequenos, né? Dos incautos que estão com morbidade, né? Que são contaminados com as suas armas da infecção chamada de cutículas, e muitos morrem e muitos são atingidos por esta pandemia. Olha, os crentes podem até ser alcançados por esses gigantes, pequenos crentes, mas eles não ficarão na morte, pois todos os crentes que partem daqui viajou para estar com Deus, como Paulo disse, né? Para estar com Deus, viajando para estar com Cristo. Paulo, ele, na pandemia do pecado de Adão, Paulo teve uma enfermidade na prisão, e ele escreveu lá em Filipenses 3:23 as seguintes palavras: estou certo pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a tranquilidade do crente, que tem a confiança em Deus, que confia no Senhor. Precisamos reconhecer os perigos das perseguições, da pandemia, de tudo, mas não podemos deixar de relaxar, de servir a Deus, trabalhar e estar sob os seus cuidados. E em terceiro e último lugar, eu quero chamar a sua atenção para a última frase, terceiro ponto. No tempo certo, isso logo se cumpra. Olha, como eu disse antes, os homens tiveram grandes impérios e dinastias, né? E tudo viveram o resplendor do que eles tiveram aqui para usufruir. Ficaram, assim, muitos deles para trás, né? Grandes impérios gloriosos, ficaram para trás, estão apenas registrados na história. Império de Nirode, Império de Nabucodonosor, Império Romano, né? E também, amados, eu estive na Coreia, uma das vezes que estive lá, e visitei um povo que, na época, foi o povo que tinha um império de 600 da era nossa, depois de Cristo, até 1200, eles foi quem comandaram, né, o mundo daquela época. E de uma hora para outra, eles foram completamente destruídos pelos bárbaros, que invadiram eles, destruíram aquele império, aquela coisa toda, né? Os impérios terrenos, a humanidade, o homem, ele está com seus dias contados, todos eles, né? Olha, está na Bíblia, meus queridos, que virá o tempo glorioso que se encontra dentro das profecias, tanto dos profetas do Antigo Testamento, como estão escritos nas cartas do Novo Testamento, na Bíblia do Novo Testamento. Meus queridos, como a gente pode ouvir as profecias do Senhor Jesus, né, que estão todas nas Escrituras, e ele diz que ia para o céu, que ia para estar com Deus, iria preparar lugar para que aonde ele estivesse, nós estivéssemos com ele. Ele fez essa promessa para nós, e assim no tempo certo ele voltaria para nos buscar, né? Todos aqueles, amados, que foram primeiro do que nós, haverão de vir com o Senhor Jesus e se encontrar com os vivos aqui para no céu nós nos encontrarmos nos ares para gozar e ir para o grande tribunal para lá receber, amado, a chamada para a glória de Deus. Olha, a partir da volta de Jesus Cristo, se extinguirá, presta atenção, pandemia, doenças, perigos, injustiças, sofrimentos, amado, e todos os males que enchem o homem de coisas ruins, amados, e o mundo de consequências, amados, que são grandes demais,
porque tudo isso faz parte da desobediência do homem, do pecado do homem. Olha, eu queria alertar os meus irmãos que devemos ter todo o cuidado com os efeitos desta pandemia, que traz grandes prejuízos para as pessoas e também para as instituições que geram destruição, amados, de pessoas e de empresas. Devemos entender e lembrar, amados, as garantias que nós temos da salvação eterna, que Deus nos concedeu. Precisamos lembrar disso aí, porque quando Ele vier buscar a sua igreja, amados, todas as coisas aqui se acabarão, findarão, como o seu corpo feneceu quando Ele morreu na cruz do Calvário, não é? Ele morreu na cruz do Calvário, os templos são destruídos, meus queridos, e Ele então nos promete agora um novo céu, uma nova terra para desfrutarmos, porque Ele ressuscitou e assumiu o corpo da ressurreição, o corpo glorioso, para que com Ele, amados, nós pudermos estar também para viver com Ele a eternidade. Olha, somos esperançosos com a volta do Senhor Jesus, para podermos então, meus queridos, estar com Ele para sempre. E eu queria concluir a minha palavra nesta noite para vocês, fazendo 3 perguntas. Eu vou responder aqui para você, tá bom? Olha, o que significa esta multiplicação do menor ser 1000? Olha, o Senhor Jesus, diante das autoridades de Israel, né? E hoje, amados, diante deste mundo em que nós vivemos, um mundo ideológico, do poder econômico, do poder humano, nós parecemos um vermezinho mesmo de Jacó, uma coisinha pequena, amado, e indefesa. Olha, para estes poderes grandes, amados, nós pequenos como somos, nós temos a arma do amor, a arma do poder de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida para vivermos, amados, e deflagrar a vitória em Cristo Jesus. Aí somos 1000. Em segundo lugar, a segunda pergunta: o que significa pequeno e forte? Olha, o poder, amados, existe na igreja e nos crentes, e o poder que existe na igreja e nos crentes é o poder de Jesus, e esse encontro é arraigado no coração do crente, amado, e a arma que o crente tem é o Espírito Santo de Deus, amados, que age em nós e nos dando vitória para alcançar as bênçãos de Deus e alcançarmos, amados. Hoje, a igreja que começou pequenininha, um vermezinho de Jacó, né? Hoje tem 1/3 da humanidade e ela tem crescido sem ser gigante, né? Sem ser gigante. E a última pergunta, e aplicando para você, qual será este tempo e quando vai acontecer? Bem, o primeiro tempo nós já explicamos aqui, é o Kairos, né? O tempo de Deus. O segundo é o tempo de Deus. E ele, sem dúvida alguma, ele nos prometeu a nós isso, ele falou aos seus discípulos, né? Que não adiantava nós estar discutindo a questão do tempo, né? E precisamos aguardar o tempo de Deus. Kairos. O segundo acontecerá dentro da vontade de Deus, irmãos, e será muito glorioso. Nós estamos certos de que Deus está conosco, e Ele vai voltar, e nós vamos triunfar, mas com os que foram, como os que estão aguardando a volta dEle, para vivermos essa vitória maravilhosa. Eu quero concluir, Dedé, com uma historiazinha. A história da princesa
a princesa Armênia. A princesa Armênia foi convidada com o seu príncipe para ir para o palácio, para uma festa do cortesão. E lá, nessa festa, muito bonita, foi exibido todas as coisas interessantes, e na volta o seu esposo, ele veio contando na carruagem para a sua esposa, destacando, né, que o palácio lindo, né, falou sobre o esplendor da festa, que foi maravilhosa, né, aquela alegria toda, as riquezas, a educação que o monarca tinha, né, o trato cavalheiro que ele prestava, a gentileza às damas, enfim, tudo, né? E aí aquele esposo da princesa deu uma pausa. Quando deu uma pausa, ele depois volta a falar e diz: Armênia, o que mais lhe admirou a você lá no palácio, diante dos seus olhos? Ela disse: não foi a riqueza, não foi a educação, não foi o palácio, não foi a comida, não foi nada daquilo. Os meus olhos estavam fitos em você, meu marido. Estavam fitos em você, né? Porque você, para mim, é meu esposo, e mais é quem desfruta comigo das riquezas que nós temos para viver. Meus irmãos, precisamos pensar seriamente. Os seus olhos, eles estão virados para quem? Os seus olhos estão olhando as coisas deste mundo? Os seus olhos estão pensando nas riquezas, pensando nas conquistas, nos alvos que você tem aí, alcançar aí o primeiro lugar, o pódio, ser campeão aqui nessa terra? Eu recomendo a você, olhe para Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o único que pode te abençoar e trazer bênção para a tua vida. Que Deus te abençoe. Amém?